E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versos 3 a 5. Oremos. Nosso Deus e Pai, estamos em Tua presença novamente, te agradecemos pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós, te agradecemos por mais este dia de vida, por estes momentos que agora temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos ajudando a entender a Tua Palavra, aceitá-la, colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, todos os que enfrentam problemas, necessidades, têm as suas dificuldades, Pai. Conceda as bênçãos conforme for a Tua santa vontade. Pedimos que abençoes especialmente Iris Westphal, que ontem completou mais um ano de vida. Conceda a ela Tuas bênçãos. Abençoes também a seu esposo, Marinho Westphal. Queres abençoar Eduardo e Eva. E eles pedem pelos líderes da igreja, pelos pastores. Abençoes Gilson Paulino, Rosângela, Francisco Xavier, que também está completando mais um ano de vida, e todos os demais que nos escrevem, Pai. Tu conheces as necessidades que eles têm, os nomes que eles citam pedindo orações. Nós cremos em Ti e esperamos em Ti que as bênçãos sejam concedidas para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Iremos dar continuidade ao estudo desta semana. Estamos falando sobre tribulações. E ontem nós falamos sobre as tempestades da vida. E quem de nós nunca passou por um problema na vida pessoal, na vida familiar? Quem nunca enfrentou uma tempestade de dificuldades, de problemas, de dúvidas? E nós todos estamos sujeitos a passar por essas situações em nossa vida. Mas se nós cremos em Jesus, se nós o buscamos fervorosamente cada dia em nossa vida, confiando no seu poder, confiando na sua palavra, nós suportaremos os problemas e as tempestades que nos sobrevirão. Que nós possamos continuar crendo neste Deus poderoso, apesar de às vezes nós não estamos percebendo que Deus está agindo, parece que Deus está em silêncio, não está falando, mas quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando e nós precisamos confiar nisso. E nós temos aqui uma pequena história de uma menina que estava voltando da escola e ela percebeu que estava se aproximando uma grande tempestade e nuvens escuras começaram a se formar, relâmpagos, trovões, e ela começou a apertar o passo para chegar em casa, mas mesmo assim a chuva a alcançou. Ela sentiu o primeiro pingo cair no seu rosto, depois outro pingo de chuva e aí a tempestade desabou. E o pai estava já próximo de sua casa e o pai observando a menina vindo e então quando dava aquele relâmpago e o trovão, a menina parava e sorria. E quando ela chegou em casa, o pai já esperando com um cobertor para poder aquecê-la, o pai perguntou: por que você parava e sorria quando dava um relâmpago? Aí ela disse assim: é porque Deus estava tirando fotos minhas. Vejam que interessante. Às vezes nós não entendemos que as tempestades que nos sobrevêm, Deus permite para que possa nos conceder aquilo que nós estamos precisando através da nossa fé. E hoje nós queremos comentar um episódio que aconteceu logo depois que Jesus curou aquele endemoniado gadareno. Vocês se lembram que ontem nós citamos aqui, Jesus estava no lado onde os judeus moravam, o lado do Mar da Galileia, ali em Cafarnaum, naquela região, e Jesus disse para os discípulos: vamos para o outro lado do lago. Já estava escurecendo e veio grande tempestade. E Jesus, ele acalmou a tempestade, apesar dos discípulos estarem desesperados, e chegaram do outro lado do lago, encontraram esse endemoniado gadareno. E Jesus foi para o outro lado, onde habitava pessoas pagãs, exatamente para curar aquele homem, para libertar aquele homem. E assim aconteceu. E depois que Jesus retornou
para o lado judaico novamente com seus discípulos, logo depois de ter libertado aquele endemoniado. Jesus chega às margens do lago, ali no lado de Cafarnaum, e o que acontece? Uma grande multidão já estava ali esperando Jesus. Jesus, ele tinha uma vida muito ocupada em atender as pessoas, aos necessitados, a ministrar, a curar, a libertar, a ensinar. Esse era o ministério de Jesus, este era o trabalho que Jesus executou durante seus 3 anos e meio de ministério. Ele não tinha descanso. É por isso que quando eles foram para o outro lado do lago, na noite anterior, ele dormiu. Havia uma tempestade muito forte e Jesus dormindo, porque ele estava cansado. Agora, do outro lado, quando retornaram, havia essa grande multidão e as pessoas então estavam aguardando ansiosas o retorno de Jesus. Eu abro aqui um parênteses para perguntar. Nós sabemos que Jesus, ele esteve aqui depois da sua morte e ressurreição, ele voltou para os céus e ele prometeu voltar. E estamos nós também ansiosos, aguardando o retorno de Jesus? Neste mundo turbulento, este mundo mau que nós vivemos, este mundo violento, este mundo de enfermidades, este mundo de desigualdades, de injustiça, este mundo de doenças, fomes, temos nós aguardado o retorno de Jesus? A multidão estava lá do outro lado, aguardando Jesus voltar. E quando Jesus desce do barco, as pessoas começam a apertar Jesus de um lado, do outro, e querendo todos estar próximos de Jesus. E então aconteceu esse episódio que está aqui em Marcos capítulo 5, a partir do verso 21 até o verso 34. Você pode ler na sua Bíblia, eu vou apenas comentar, porque é uma história já conhecida. Uma mulher que tinha 12 anos, que estava com fluxo de sangue, ela havia gastado todos os seus recursos, tudo que ela tinha, para encontrar a cura, a solução do problema, e não encontrava. E quando o dinheiro dela acabou e ela não podia mais pagar uma consulta, pagar um tratamento, as pessoas, os médicos a abandonaram e ela ficou agora sem saber o que fazer. Mas ela ouviu dizer que Jesus estava chegando ali e o que ela fez? Ao invés dela ficar lá na cama deitada, no seu sofrimento, ela se levantou. E ela disse assim, eu vou lá me encontrar com Jesus. Tinha 12 anos que ela estava doente. E então, quando ela ouve falar desse grande homem da Galileia, Jesus de Nazaré, o coração dela ficou cheio de esperança. E então, com aquelas poucas forças que ela tinha, que ainda ela podia suportar o peso do seu corpo, né, porque ela estava fraca, ela saiu de casa naquela manhã para se misturar à multidão. E então ela se aperta junto à multidão. Ela queria conversar com Jesus, falar com Jesus o seu problema, mas não tinha como. Jesus estava cercado de uma grande multidão. E ela então pensou, se eu tão somente tocar na roupa dele, ficarei curada. Vejam que fé, irmãos. Leia na sua Bíblia, Marcos capítulo 5, versos 21 a 34. As pessoas que estavam lá se encostavam em Jesus, apertavam daqui, apertavam dali, mas nada acontecia. Mas esta mulher, ela teve fé. E ela, não podendo falar com Jesus, ela pensa, se eu tão somente tocar na orla da sua veste. Irmãos, eu quero dizer o seguinte, aquela veste de Jesus não tinha poder. O poder estava em Jesus e a fé que a mulher tinha. Não foi o toque dela também que fez com que ela recebesse a bênção da cura, mas foi a fé. Então, irmãos, vejam que a fé, ela é importante na vida de cada um de nós. Jesus mesmo disse, nós já comentamos aqui algumas semanas atrás, sobre o grão de mostarda. Se nós tivermos fé como um grão de mostarda pequenininha, nós realizaremos grandes coisas. E foi o que essa mulher fez. E quando ela toca em Jesus, e Jesus sente que dele saiu o poder, Jesus para, toda a multidão para, e aí Jesus pergunta, quem me tocou? E aí um dos discípulos diz assim, mestre, mas todo mundo está esbarrando em você, está tocando em você, e você pergunta quem te tocou? Jesus disse, não, foi um toque diferente. Eu senti que de mim saiu o poder. E a mulher ali trêmula no meio das pessoas, ela já curada, e ela com medo, e Jesus pergunta, quem me tocou? E então ela se aproxima e disse, Senhor, foi eu.
eu que te toquei. E Jesus então disse para ela: grande é a tua fé. Vejam, a mulher estava com medo de se identificar, dizendo que era ela que havia tocado, pensando que Jesus ia repreendê-la, ia achar ruim com ela. Mas não, Jesus queria mostrar àquela multidão que em meio a todos aqueles que lá estavam, somente aquela mulher estava com fé, somente ela. Agora é interessante, irmãos, que neste episódio que essa mulher toca Jesus, ela tinha 12 anos que estava doente, aquele líder lá da sinagoga que estava com a filha enferma, ele vai a Jesus também, pedindo que Jesus fosse até a sua casa para curar a sua filha. Ela também tinha 12 anos, vejam, 12 anos de idade e a mulher 12 anos sofrendo. Coincidência, não é? Mas Jesus estava indo para a casa deste homem, deste líder da sinagoga, e aí vieram as pessoas ao encontro e disseram assim: olha, não adianta mais o mestre ir porque a sua filha morreu. Que triste notícia, não é mesmo, irmãos? Mas Jesus disse: não, vamos até a sua casa. E Jesus foi e ressuscitou a menina que havia falecido por causa daquela enfermidade. Jesus, ele conhece a minha dor, a sua dor, o nosso sofrimento. Jesus, ele conhece a nossa fé e ele está pronto para nos conceder bênçãos, mas para isso nós precisamos agir como essa mulher agiu ao tocar as vestes de Jesus. E ela foi curada imediatamente. E quando ela então se apresenta a Jesus, dizendo que foi ela que havia tocado as suas vestes, Jesus disse para ela: filha, a sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Jesus quer também, irmãos, nos dar a vitória sobre os problemas que nós enfrentamos. Sabemos que um dos maiores problemas hoje, além dos nossos filhos longe dos caminhos do Senhor, é o problema da enfermidade. Quantas e quantas pessoas estão sofrendo, padecendo numa cama, indo ao médico quando pode e fazendo tratamentos e não vê uma solução. Mas eu quero dizer a todos vocês que estão sofrendo por algum problema em sua vida, é hora de nós colocarmos a nossa fé em ação. Se pelo menos nós não recebermos a cura física que nós estamos esperando, ou a solução do problema, a tempestade que nós estamos enfrentando, que a nossa fé esteja alicerçada na palavra de Deus, alicerçada em Jesus, porque é por meio da fé, pela graça de Jesus, é que nós estaremos com Ele nos céus. Que nós perseveremos, que nós não desanimemos, que nós continuemos buscando a presença de Jesus cada dia em nossa vida, mesmo que às vezes nós não estamos percebendo que as nossas orações estão sendo respondidas, mas que saibamos que Deus está ouvindo e que no momento certo Ele irá agir, e que se tivermos que passar pela morte por causa deste problema que nós estamos atravessando, mas que a nossa fé permaneça alicerçada na palavra de Deus e a certeza de que na manhã da ressurreição nós estaremos sendo chamados por Jesus e vendo Ele retornar nas nuvens dos céus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Vamos retornar amanhã para continuar o estudo desta semana e desejamos mais uma vez a presença do Espírito Santo em nossa vida, nos ajudando a entender a vontade de Deus e vivendo na prática em nossa vida aquilo que Ele deseja que nós façamos. Que Deus nos abençoe.